Aos doutores. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que o homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada da carta de São Paulo aos Efésios, é um texto, hoje em dia nós poderíamos dizer, politicamente incorreto. Não poucas vezes, quer dizer, deixa eu reformular, algumas vezes, algumas pessoas, né, que iam se casar, que iam preparar o seu casamento, algumas pessoas, algumas noivas principalmente, já vieram a mim e disseram assim: padre, como primeira leitura tal, mas essa de Efésios não. Por quê? Porque aqui São Paulo usa essa expressão: mulheres, sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher. E aí, com a cabeça cheia de feminismo, ou a cabeça cheia de machismo, as pessoas leem o texto evangélico e, a partir dos seus pressupostos, das suas ideologias, querem interpretar a palavra de Deus. E é claro, dá errado. Não podemos interpretar a palavra de Deus a partir de ideologia nenhuma. Mas precisamos interpretar a palavra de Deus a partir da tradição da igreja. Como é que a igreja sempre interpretou, como é que os santos interpretaram esta palavra. Pois bem, então vamos lá, vamos nos deter um pouco sobre este texto. São Paulo, ele começa dizendo assim: irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. Então, esta palavra é para aqueles que temem a Cristo. É para aqueles que se submetem a Cristo. É para aqueles que querem colocar em prática na própria vida a palavra de Cristo. Não é para o mundo, isto é, para os mundanos, para quem não crê em Cristo, mas para quem acredita que a palavra de Cristo é viva, para quem acredita que a Sagrada Escritura é palavra de Deus, para quem acredita que seguir a vontade de Cristo na própria vida é o maior tesouro, a melhor coisa, é trilhar a senda que conduz à alegria. Como diz aqui o salmo de hoje: feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Isto é, quem crê de verdade que quem trilha os caminhos de Deus, quem teme o Senhor, será abençoado. Então, é a primeira coisa. Porque qual é o grande problema?
ou pelo menos um dos grandes problemas do matrimônio, é que as pessoas vão se casar, e às vezes vão se casar, inclusive, na igreja, mas com pessoas que não temem o Senhor. Então, o rapaz que escolhe a moça para se casar, e ele a escolhe pelos seus atributos físicos, por atributos acidentais. Ah, ela é muito bonita. Ok. É um atributo, sem sombra de dúvida, louvável. Mas é o atributo primordial. Ah, padre, diz a moça, ele é bonito, ele é forte. Ok, é um atributo que pode se levar em consideração. Mas este é o atributo fundamental sobre o qual você quer fundar a sua família? Algo tão instável e passageiro? Entendem, meus santos? Quer dizer, precisamos escolher, fazer as escolhas movidos pelos valores corretos, pelos atributos corretos, porque senão, depois, isto é, no caso aqui do matrimônio, você escolhe a sua futura esposa, o seu futuro marido, por atributos passageiros, acidentais, que não são aqueles que verdadeiramente importam, e aí é claro, quando você vai viver a palavra de Deus, isso se torna impossível, porque você escolheu uma pagã com quem se casar, e ela não vai querer viver a palavra de Deus. Ou você escolheu um pagão para se casar, e é claro que ele não vai amar você como Cristo ama a igreja. Entende? Quer dizer, o contexto aqui é o quê? De dois crentes. De um homem e uma mulher que creem, que temem o Senhor e que querem viver na sua vida a vontade de nosso Senhor. Agora sim, isso tem sentido. Pois bem, então, vós que temeis a Cristo, sede solícitos, prestativos, zelosos, pressurosos, servidores, interessados uns para com os outros. Isto é, por causa de Cristo, porque eu temo a Cristo, porque eu amo a Cristo e quero viver a palavra de Cristo, a vontade de Cristo na minha vida, eu serei solícito com a minha esposa. E a esposa diz, eu serei solícita com o meu marido. Eu serei prestativo, servidor, dedicado, zeloso, por causa de Cristo. Percebe aqui que o motivo primeiro e motriz, o motivo primeiro que move as minhas ações é, por causa de Cristo, eu serei solícito com ela, diz o marido. Eu serei solícita com ele, diz a esposa, por causa de Cristo. É a caridade que move, é a força primeira deste coração. Aí vem, as mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Versículo 22, Efésios, capítulo 5, versículo 22. Aí as mulheres se revoltam. Submissas nunca, submissas jamais. Como assim eu serei submissa? Calma, respira. Ponha as ideologias de lado. Vamos ler novamente aqui o texto. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Como é que você, e aqui não só as mulheres, né? Como é que nós somos submissos ao Senhor? Como é que as mulheres são submissas ao Senhor? Porque será assim que elas serão submissas aos seus maridos. Ela é submissa no amor. Ela não é essa submissão não é uma escravidão. Já não vos chamo mais de servos, nem sequer de escravos. Eu vos chamo amigos. Quando você pega o livro do Cântico dos Cânticos, em várias passagens, né? Vou aqui pegar apenas
algumas, vocês vão encontrar que aqueles dois apaixonados, e aqui são figura de Cristo e a alma. Esses dois apaixonados são a figura de Cristo e a alma. Então diz assim, diz aqui Cristo para a alma, diz aqui o amante para a amada. És toda bela, minha amiga, minha esposa, minha amada. Isto é, são termos sinônimos. Minha amiga, minha amada, minha pomba. São vários termos que o apaixonado do Cântico dos Cânticos chama a sua esposa. Teus lábios, ó minha esposa, destilam mel. Capítulo 5. Eu dormia, mas o meu coração velava. E eis a voz do meu amado, e ele bate à porta da minha casa. Abre-me, minha amada, minha amiga, minha pomba, minha perfeita. Minha cabeça está coberta de orvalho. Levantei-me para abrir ao meu amigo, ao meu amado. Percebe aqui que são termos sinônimos. Pois bem, nosso Senhor diz, já não vos chamo mais de servos, muito menos de escravos. Eu vos chamo amigos. Então percebe que aqui é um contexto de se deixar conduzir pelo amor. Então quando diz aqui que as mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, então pressupõe aqui o amor, pressupõe aqui o marido amado e amável. Não está aqui pressupondo uma relação de escravidão e submissão e violência. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Por quê? Porque aquele a quem você, esposa, se submete, ele é chamado a amar você como Cristo ama a igreja. Logo depois São Paulo vai dizer, pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja. Maridos, amai as vossas mulheres. Então vamos lá. Pois o marido é a cabeça da igreja, do mesmo modo que Cristo é a cabeça. Pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja. Ora, Cristo é a cabeça da igreja, ele dá vida à igreja, ele governa a igreja. Então, dessa mesma maneira, o homem deve ser a cabeça da mulher, deve guiar a mulher. Mulher, esposa, você não gostaria de ser guiada pelo seu marido da mesma maneira que Cristo guia a igreja? De verdade, se o seu marido é um homem de Deus, você não quer então ser uma companheira, uma submissa, isto é, deixando-se guiar no amor, pelo amor de... Eu sei que o termo hoje em dia, ele é politicamente pesado, submisso, mas entre aqui no contexto teológico desta palavra. Eu sou submisso a Cristo. Cristo me esmaga com a sua autoridade? Não, ele me eleva. Eu sou submisso ao Espírito Santo que habita em mim. Ele me escraviza? Não. Ele me conduz na liberdade, no amor. E eu sou verdadeiramente livre quando conduzido por Cristo. Então, quando você é conduzida por este marido, que é conduzido por Cristo, vocês vivem aquilo que Deus pensou para o matrimônio. Então eu não estou falando daquele marido alcoólatra. Eu não estou falando daquele marido que trai e espanca você. Esse daí, nem de longe, é um marido que ama a esposa. Se vós temeis ao Senhor, como é que começa a primeira leitura de hoje? Vós que temeis a Cristo. Então esta palavra é dedicada, é direcionada a vós que temeis a Cristo. Eu sei que o contexto de muitas famílias
é um contexto de desestrutura, de violência, de infidelidade, de egoísmo, de maldade até. Mas não é a este contexto que esta palavra se aplica. Vós que temeis ao Senhor. Por isso que é tão importante quando o jovem que ele quer se casar, que ele procure direitinho, com esmero, com zelo, com cuidado, quem será aquela que constituirá comigo uma só carne? Quem é aquele, pensa a moça, com quem eu vou me unir e a quem eu vou me entregar? Então, ter muito cuidado. Por quê? Porque este mistério é grande, diz São Paulo. Quando ele pensa, então, no relacionamento do homem e da mulher, na união do homem e da mulher, que constitui uma família, ele vai dizer o quê? Este mistério é muito grande. E eu o interpreto em relação a Cristo e à igreja. Mas voltemos aqui. Se você ler com cuidado, você vai perceber que em nenhum momento São Paulo diz que a mulher tem que amar o marido. Como assim, padre? A mulher não tem que amar o marido? Tem. Claro, pelo amor de Deus. Só que, quando São Paulo usa esse amor que ele direciona a Cristo, ele aplica só ao homem. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Sacrificando-se por ela, morrendo por ela, pegando a parte mais difícil para ele, para torná-la bela. Então, São Paulo diz o quê? Que no matrimônio, a parte mais difícil, aquilo que é mais custoso, cabe ao marido. E você então assume esse encargo, por quê? Porque você é cabeça. Você é o chefe da sua família, mas você é o chefe para servir mais. Você é o chefe da sua família, mas você é o chefe para sofrer mais. Você é o chefe da sua família, mas não para oprimir, mas para carregar o fardo mais pesado. Você é o chefe da família, mas a pior parte é para você. Por quê? Porque foi assim com Cristo. Percebe que é uma outra lógica. Então você é a cabeça da esposa, você é o chefe da família, mas você é o chefe da família para carregar a cruz mais pesada da sua casa, para tornar a vida da sua esposa mais fácil e a vida dos seus filhos mais feliz. Você é o chefe da família. Parabéns. Mas quando você interpreta ao contrário, de uma maneira de busca de poder, aí você é o chefe para oprimir. Você é o chefe para pegar o melhor para você. Você é o chefe para que todos sirvam a você. Então, meu santinho, você se esqueceu do que é o evangelho e você já não teme mais o Senhor, porque não foi assim que Cristo amou a igreja. Você é o chefe para servir. Você é o chefe para sofrer, você é o chefe para se sacrificar, porque foi assim que Cristo amou a igreja. Então, São Paulo vai dizer, versículo 25, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então você vai se entregar pela sua esposa, você vai amá-la de uma maneira cruenta, isto é, sangrento até, de modo que lhe custe. Por quê? Porque foi assim que Cristo amou a igreja. Aí São Paulo continua, dizendo que esse mistério é grande, que ele interpreta esse mistério em relação a Cristo e à igreja. Ele vai dizer de novo, versículo 28, assim é que o marido deve amar a sua mulher. No final, ele vai dizer de novo, em todo caso, cada um no que lhe toca, deve amar a sua mulher como a si mesmo, e a mulher deve respeitar o seu marido. Isto é,
é óbvio que a mulher deve amar também o seu marido, mas quando São Paulo usa este termo carregado de significado, ele aplica apenas ao homem. Por quê? Porque ele é a cabeça da igreja, porque ele é a cabeça da sua esposa. Meus santos, que os homens aqui presentes e aqueles que acompanham pelas redes sociais e que pretendem se casar, que compreendam isso. Isto é, eu vou me casar ou eu sou casado e eu preciso ser figura, imagem de Cristo na minha casa. Eu preciso de verdade amar a minha esposa e por ela se sacrificar. Eu preciso de verdade amar a minha esposa, a minha família e por ela se sacrificar, porque foi assim que Cristo amou e se sacrificou pela sua igreja. Então não tem lógica, é um absurdo, é algo inimaginável. Um marido que diz assim: eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz, então eu vou abandonar a minha esposa, vou abandonar os meus filhos. Você se esqueceu, porque foi que você casou. A sua felicidade deve consistir em amar a sua esposa e servi-la e servir os seus filhos. Mas eu não consigo. Então reze. O seu coração se afastou de nosso Senhor. E porque o seu coração se afastou de nosso Senhor, você não mais se alegra com aquilo que alegra o seu Senhor. Imagine um sacerdote que diz assim: eu quero ser feliz, eu preciso me realizar. E aí ele abandona a sua comunidade, porque ele quer procurar a sua realização, a sua felicidade. Ele se afastou de nosso Senhor. Por isso que ele está procurando uma realização e uma felicidade diferentes da realização e da felicidade de nosso Senhor. Mas também a esposa, quando percebe que ela não é mais aquela companheira, ela não é mais aquela auxiliar, ela não é mais aquela que ajuda o seu marido a desenvolver e a cumprir a sua missão, mas é uma oponente, é uma adversária. Ela se afastou daquilo que Deus pensou para ela. Meus irmãos, todos nós, cada um no seu estado de vida, precisamos ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo. A palavra de Deus, não apenas essa, eu enfatizei aqui, Efésios capítulo 5, mas são tantos os textos que nos causam, isto é, causam aos homens velhos, às mulheres velhas, aos homens e mulheres mundanos, uma revolta, uma vontade de não se submeter à palavra. Peçamos a Deus que daquela maneira conhecida somente a Ele, com a graça que só Ele pode conceder, que Ele transforme o nosso coração, para que Ele se submeta à palavra de Deus. Para que nós amorosamente, amigavelmente, nós nos submetamos à vontade de Deus e descobramos que na vontade de Deus, mesmo quando exigente, consiste, se esconde a verdadeira alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.